Tá. Primeiramente, a gente decidiu utilizar Python ao invés de utilizar a forma visual, porque muitas das funções que a gente precisava utilizar para a nossa lógica não eram possíveis por conta das limitações do visual. Por exemplo, a gente não podia declarar um dicionário como variável, a gente não conseguiria converter um booleano para uma string ou para um int, e aí tinham várias limitações que fariam que a gente tivesse que fazer uma lógica muito maior e a gente decidiu utilizar script Python. Mas ele funciona muito parecido com a forma visual. Basicamente, ele tem essa. Ele faz uma funçãozinha principal que inicializa as variáveis, inicializa os periféricos, desenha a tela e cai num looping. E aí seria, no caso, a parte de setup e a parte de loop. Mas, destrinchando cada uma dessas variáveis, dessas funções, a primeira seria de setup de variáveis. A gente optou por fazer uma forma com dicionários e matrizes e que a gente convertesse o input que vem desse componente do teclado para um input legível que seria de 1 a 9, porque no teclado a gente utilizou os 9 botões principais, né, o 741, o 852, o 963, a gente utilizou esses botões e esse botão de reset, porém a gente transformou isso de 1 a 9, no caso, para ficar mais legível no código. Então a gente primeiramente converte isso para um numeral ou um R, caso seja de restart, e a gente cria esse dicionário de posições, que cada uma das posições é preenchida com 0, que significa que não tem nada, e aí caso uma seja preenchida, ela é preenchida com o valor dessa variável turn aqui, que é x ou bola, né? E ainda a gente tem a variável de condições de vitória, que é todas as possibilidades de uma vitória, que mais para frente eu vou mostrar a função que usa esse dicionário, ela compara as posições. Aqui a gente fez um dicionário com a posição x e y de cada casa, para a gente poder imprimir tanto o quadrado em si da casa, quanto o x ou a bola que for preenchida naquele quadrado. E aí a gente vai para as funções. Nessa primeira função, a gente tem uma coisa que converte as variáveis de estado, que seriam da forma crua, o que vem dessas portas lógicas aqui, que estão nessas GPIOs, para uma string de binário, né, que depois a gente vai utilizar para converter para um número normal. E aí a gente tem a variável de desenhar o turno, que ela vai ser utilizada sempre que começar um turno novo, mas mais para frente eu vou mostrar. Tem essa de desenhar a posição, que ela basicamente vai desenhar ou o X ou a bola dentro do quadrado, utilizando aquela cell cord que a gente viu ali antes. E a variável de checar quem venceu, basicamente ela vai percorrer aquele dicionário de vitória ali e vai verificar caso algum dos campos seja 0, ele só vai continuar para a próxima condição de vitória. Caso os 3 estejam preenchidos, ele vai verificar se os 3 são iguais. Caso os 3 sejam iguais, a gente tem um vencedor, né? E aí, essa função, que é chamada depois dessa de verificação, que basicamente desenha na tela que a gente tem um vencedor. Essa função que desenha na tela caso o jogo dê velha. Essa função que reseta o jogo, ela vai basicamente botar 0 em todas as variáveis, voltar para o turno do X, que o X sempre é quem começa, e vai chamar de volta essa função de setup, que vai desenhar na tela o jogo como ele é no começo. Essa função de setup, ela basicamente desenha a tela em si, ela desenha preto na tela, coloca os textos necessários, ela chama aquela função de desenhar o turno, que basicamente vai colocar ali que o turno é do X, e depois ela vai desenhando quadradinho por quadradinho, usando as posições desses cell cords aqui. E aí, finalmente, a nossa função de repetição, de fato, ela vai ler a GPIO 16, que no caso está ligada a esse componente aqui,
que indica se alguma das teclas foi clicada. No caso, nesse simulador, a tecla, uma vez que a gente clica, ela sempre fica clicada, então a gente teve que fazer algumas verificações no código para garantir que não ia clicar 2 vezes na mesma tecla. E então a gente começa a nossa lógica, que basicamente ler os estados daquelas portas lógicas ali que estão ligadas a esse teclado, formar aquela string e pegar no dicionário lá qual é o número correspondente a essa porta. E aí, caso seja exatamente igual à anterior, a gente simplesmente ignora e vai para o próximo loop, no caso. Porque por causa daquele problema que a gente comentou antes de ele não soltar o botão nunca. Então, caso seja R, a gente chama aquela função de reiniciar o jogo, que zera tudo e chama a função de setup. E diz que a última tecla pressionada foi R e acaba o programa, e volta para o looping, no caso. Caso a variável de jogo finalizado tenha sido clicada, a gente só retorna para que a pessoa não consiga continuar jogando depois do jogo ser finalizado. E então a gente começa a lógica principal, que basicamente vai verificar cada uma das posições, qual posição que foi selecionada, digamos assim, e aí vai atribuir ou o X ou a bola para dentro daquela posição, vai desenhar na tela, vai trocar o turno e aí fazer as checagens necessárias. Ela primeiro chama aquela função de checar o vencedor, que aí ela vai utilizar aquela matriz com as vitórias possíveis e vai chamar a função que desenha na tela quem foi o vencedor e que bloqueia tudo. E caso não tenha um vencedor, ele verifica se não tem mais nenhum zero naquela matriz de posições. Porque caso não tenha, significa que o jogo deu velha, porque não tem o vitorioso e todas as casas foram preenchidas. Então a gente chama a função de desenhar velha e não deixa mais o jogador fazer nenhum movimento que não seja reiniciar o jogo. E caso nenhuma dessas duas funções sejam chamadas, significa que só é o próximo turno, então a gente chama a função de desenhar turno e botamos que a última tecla pressionada foi a tecla atual. Isso é um looping até acabar o jogo, no caso, que é rodado aqui dentro desse while true. E então agora eu vou mostrar ele funcionando de fato. Tá, agora eu vou mostrar a execução do programa, basicamente aqui no Schematic Capture. A primeira coisa que ele faz é desenhar preto na tela, escrever os textos, mostrar de quem é o turno e desenhar o campo. Aqui no Schematic o desenho fica meio errado, conforme a gente mexe a tela ele vai ficando diferente, mas se a gente vir aqui no Source Code ele mostra certinho como ele está de fato imprimindo. Aí aqui, assim que ele terminar de desenhar o campo, a gente pode começar a jogar. E aí eu vou mostrar as 3 possibilidades. No caso, o X ganhar, a bolinha ganhar e dar velha no jogo. Primeiro eu vou mostrar o X. Aqui, caso a gente tente desenhar no mesmo local, ele impede, ele não vai deixar. Nem X em X, nem bolinha em bolinha. E nem X em bolinha. Por exemplo, se eu tentar desenhar a bolinha aqui, ele não vai deixar também. E aí, dando a vitória, ele vai mostrar quem é o vencedor. E a gente não vai mais conseguir jogar, por causa lá daquele bloqueio que a gente adicionou no código. Aí qualquer botão que a gente apertar que não seja o reset, ele não vai deixar desenhar. Aí assim que a gente aperta o reset, ele começa o jogo de novo.
E agora a gente vai fazer a bolinha ganhar. Mostrar o vitorioso, que a bolinha ganhou. Aí a gente vem no reset. E vamos dar velho agora. Aí aqui não tem mais nenhuma casa não preenchida. E aí no caso ele vai dar a mensagem que o jogo empatou. E aí acaba a aplicação. Eu não consigo mais escrever em nenhum local, até porque está todos preenchidos. E aí eu só tenho a opção de dar reset. Assim que eu dou reset, o jogo reinicia lá para aquele estado do setup lá, que é começar sempre no X, desenhar o quadrado e deixar e liberar o jogo. E aí basicamente é isso.